Informação no São Paulo diz respeito a Gabriel Pirani, o ex-jogador do Santos, pode ser contratado. Já no São Paulo, informação não é boa. Há um meio atacante que pode deixar o clube de graça. Por último, mas não menos importante, vou te contar sobre o futuro de Dória, pretendido pelo Fluminense e por um time de São Paulo. Tudo a respeito de Bruno Rodrigues, jogador do Palmeiras, que é alvo de 2 times da Série A. Tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Vocês, para que sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo para contar que as negociações pela renovação de contrato de Rodriguinho não avançaram. Meio atacante de 21 anos de idade, que é pretendido pelo Botafogo e também por times da Europa. E esse é o grande problema. Como ele tem contrato com o São Paulo somente até 31 de dezembro de 26, ou o São Paulo vende o Rodriguinho agora, em janeiro, ou vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube em julho, deixando o São Paulo sem custos no fim da próxima temporada. O São Paulo tenta há meses a extensão do contrato com o Rodriguinho, mas tanto a questão financeira quanto a falta de perspectiva de ser titular absoluto fazem com que Rodriguinho e seu empresário não avancem nessas tratativas. Gostaria muito de saber de você, São Paulino, o que você pensa sobre o Rodriguinho. Tem futuro? Tem potencial? Melhor negociá-lo agora ou correr o risco de perder o jogador de graça em dezembro de 2026? Já Bruno Rodrigues está de saída do Palmeiras e está na mira de 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Já havia contado para vocês nos últimos dias que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, gosta bastante do Bruno Rodrigues. Queria acrescentar que o Internacional também entrou na disputa pelo ponta de 28 anos de idade. Jogador que teve 2 lesões muito sérias no joelho, até por isso não conseguiu jogar como se imaginava. Até esteve mais em campo nessa reta final de temporada, mas não faz parte dos planos do Palmeiras. O Internacional entrou em contato, fez um pedido de empréstimo, Cruzeiro cogita, estuda se vale a pena empréstimo ou proposta em definitivo. A definição a respeito do atleta deve acontecer nos próximos dias. Preciso falar agora sobre Dória, zagueiro brasileiro de 31 anos de idade, que já conseguiu sua rescisão do contrato no futebol mexicano. Ele pertencia ao Atlas, que lhe devia um dinheiro. Dória chegou a um acordo, saiu de forma amigável e busca um clube no futebol brasileiro. Nos últimos dias, existiram portais que cobrem o Fluminense cravando que o Dória será reforço do tricolor. Até faz sentido, levando em consideração que o Thiago Santos já foi embora, de que o Thiago Silva já foi embora, ainda sem clube certo. A tendência é que o Thiago Silva possa ser anunciado pelo Milan. O Thiago Santos está de saída e vai defender o Curitiba. Até o Igor Rabelo não tem futuro garantido. Diante desse cenário de várias saídas de zagueiros, percebi que torcedores do Fluminense gostaram bastante da possibilidade da contratação do Dória, 31 anos de idade, no Brasil, esteve no Botafogo e no São Paulo, faz sucesso há bastante tempo no futebol mexicano. Mas o negócio ainda não está fechado com o Flu. E vou acrescentar uma outra informação importante: tem um time do estado de São Paulo em negociações com o Dória. Dá para dizer que o Fluminense não está sozinho nessa briga. Só para completar, em relação ao Flu, tricolor que pretende melhorar seu elenco para a próxima temporada e busca pelo menos 3 reforços de peso. Qual a chance de Gabriel Pirani virar reforço do São Paulo? Fui atrás da resposta depois que, nas redes sociais, o nome do ex-santista passou a ser especulado como possível reforço tricolor. Já quero contar logo de cara que o Pirani foi sugerido por Giuliano Bertolucci ao presidente do São Paulo, Júlio Casares. A relação entre Bertolucci e Casares é bastante boa. Pois bem, Pirani foi revelado no Santos, passou pelo Fluminense e atua nesse momento no DC United, da Major League Soccer. Dá para dizer que a temporada dele foi boa, apesar de o time não ajudar. 29 partidas, 8 gols e 3 assistências, titular absoluto. O nome foi repassado ao Júlio, que sugeriu ao pessoal do departamento de futebol. Crespo e companhia ainda não tomaram uma decisão sobre o Pirani. Mas o que mais vai pegar é a necessidade de compra. O Pirani, em outras oportunidades, já foi sondado por clubes brasileiros. E em todos os casos, o DC United disse que não tinha nenhum interesse em emprestá-lo. Como você sabe, o São Paulo busca contratações gratuitas de jogadores livres ou que possam chegar emprestados, na pior das hipóteses, na base da troca. E a pedida do DC United gira entre 2 e 3 milhões de dólares. Esse pode ser um impeditivo do negócio. Também contei com exclusividade nas minhas redes sociais nessa sexta-feira que o tricolor emprestou o goleiro Jandrei e o Patrick Lanza, ambos para o Juventude. O Jandrei já estava emprestado, o contrato de empréstimo terminou e o São Paulo concordou com o repasse do jogador por mais uma temporada. O Patrick vai em busca de mais minutos no São Paulo, jogaria muito pouco. Força política de Júlio Casares vai de mal a pior.
Nessa quinta-feira ele conseguiu a aprovação da proposta orçamentária para 2026, mas votação extremamente apertada, algo bem pouco usual desde que ele se tornou presidente do Tricolor. Foram 112 votos a favor da aprovação contra 107 contrários. Detalhe, esse é o tipo de votação que passaria com enorme tranquilidade, mas membros da oposição se juntaram e decidiram votar contra a projeção orçamentária por entenderem que precisavam se manifestar e protestar contra a gestão do Júlio Casares, marcada nessas últimas semanas por uma série de problemas. Teve a goleada por 6-0 contra o Fluminense, teve a questão das canetas de emagrecimento usadas em jogadores do time principal, o principal de tudo, o escândalo envolvendo aluguel e venda de camarotes de forma clandestina, enfim, um verdadeiro caos se instalou no São Paulo. Só para completar, dentro do Tricolor, muita pressão para que Douglas Schwartzman e Mara Casares sejam expulsos do Conselho Deliberativo. A dupla, inclusive, votou para aprovação da peça orçamentária de 2026, que prevê uma arrecadação acima de 900 milhões de reais e um superávit de mais ou menos 30 milhões. Só para completar sobre o São Paulo, informação importante, Tricolor e River Plate, enfim, se acertaram para aquela troca, que fará com que Galopo se torne jogador em definitivo do River Plate, Enzo Dias e Gonçalo Tapia a caminho de forma definitiva do São Paulo. Quero falar agora sobre o São Paulo vazou a projeção financeira do Tricolor para 2026. Nessa quarta-feira, numa reunião marcada por protestos fora do estádio, conselheiros foram apresentados aos números que o São Paulo imagina para 2026. Eles têm até a noite dessa quinta-feira para votarem a favor ou contra. Há um movimento, inclusive, de opositores para reprovar essa peça, não tanto por conta dos números, mas como forma de protesto em relação à gestão de Júlio Casares. Queria apresentar para vocês o que o São Paulo imagina para o próximo ano no que diz respeito a finanças. Receitas do São Paulo devem bater na casa dos 932 milhões de reais, um pouquinho menos do que o São Paulo vai fechar em 2025, quando o Tricolor estima ser capaz de arrecadar 970 milhões de reais. Em relação a despesas, falei 932 milhões de receita para o ano que vem, despesas de 894 milhões, o que garantiria um superávit ou um lucro de 38 milhões de reais no próximo ano. São Paulo espera arrecadar com seu departamento de futebol 487 milhões de reais. O restante da receita viria com shows, estádio, patrocínios, direitos de transmissão, bilheteria, entre outras arrecadações. Para completar, também está escrito nessa projeção orçamentária a necessidade de o Tricolor faturar 180 milhões de reais com vendas de atletas. Quero fechar essa participação, esse boletim sobre o São Paulo para contar que as despesas com o profissional devem girar na casa dos 542 milhões de reais, mais 59 milhões com categorias de base. Que nota você dá de 0 a 10 para a atual gestão do Tricolor? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E que história é essa de que Brenner, ex-atacante do São Paulo, pode parar no Palmeiras? O Brenner está à procura de um clube no Brasil. Jogador formado no São Paulo, vendido para o Cincinnati, revendido para o Udinese, não conseguiu emplacar na Itália e disputou em 2025 o campeonato americano pelo Cincinnati. Jogou pouco, embora enquanto esteve em campo foi bem. 10 partidas, 6 gols e uma assistência. Ainda assim, Cincinnati decidiu não ficar com o atleta e o devolveu para o Udinese, que busca soluções. Até por isso, o Brenner tem sido oferecido para clubes brasileiros. Foi assim com o Cruzeiro, foi assim com o São Paulo, foi assim também com o Palmeiras, que ficou de avaliar os prós e contras. Verdão vai perder nos próximos dias o Bruno Rodrigues, que está fora dos planos do técnico Abel Ferreira. Até por isso, o treinador português e a sua comissão receberam uma série de vídeos e dados do Brenner para que eles possam avaliar se vale a pena avançar ou não nessa negociação. Jogador de 25 anos de idade que atua como centroavante, embora também tenha mobilidade para jogar fora da grande área. O contrato dele com a Udinese se encerra em junho de 2028. Só para completar em relação ao Brenner, embora bastante gente, em relação a jornalistas, afirme que Brenner será jogador do São Paulo, a informação que eu tenho é de que o Tricolor não conta com o atleta por entender que seus 3 centroavantes que voltam de contusão já são suficientemente capazes de entregar para a camisa 9. O São Paulo terá as voltas de Caleri, de Jean Francisco e de André Silva. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo, novidades a respeito de reforços para o Tricolor. A primeira informação não é boa. São Paulo e Ajax não avançaram na transferência de Gastón Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade que esteve emprestado ao Fortaleza em 2025.
São Paulo havia sugerido ao Ajax mesmo modelo de negociação, empréstimo de uma temporada com metade dos salários pagos por cada um dos times. O Ávila ganha R$720 mil por mês. Na tarde dessa quarta-feira consegui a informação com uma pessoa do São Paulo de que as tratativas esfriaram. O Ajax não tem demonstrado muita intenção em liberar o jogador por empréstimo. A ideia seria algo relacionado à venda e o São Paulo não pretende fazer um investimento de algo na casa dos 6 milhões de euros. Era essa a opção de compra que o Fortaleza tinha. Diante desse cenário, o São Paulo talvez precise esperar. Pela falta de propostas de compra do Gaston Ávila junto ao Ajax, para que o tricolor possa, em algumas semanas, retomar essas conversas e buscar um empréstimo do jogador. Ele é o plano A do São Paulo para a zaga, por ser jovem, só 24 anos de idade, ter boa capacidade técnica e chegando sem custos, ele viria por empréstimo. Outra informação importante no São Paulo. Na noite dessa quarta-feira está marcada uma nova rodada de conversas entre o Tricolor e o Botafogo. O objetivo é tentar chegar a um consenso em relação àquela troca que pode ser até tripla. São Paulo havia insistido nas contratações do Savarino e do Marlon Freitas, que não pretendem trocar o Rio por São Paulo. Diante disso, Tricolor e Botafogo tentam achar uma combinação que possa render essa troca. Perguntei para essa pessoa do São Paulo com quem conversei sobre contratações qual o termômetro, a expectativa, a esperança dela em relação a essa negociação. Se pode haver, por exemplo, uma única troca, duas, ou se a gente deve ter 3 mesmo. E o que eu entendi é que o São Paulo vai batalhar para ter pelo menos 3 jogadores envolvidos nessa negociação.